Imaginem um viajante que se encontra no sopé de uma cordilheira gigantesca. Vamos chamar essa montanha de o ano de 2026. O cume está escondido nas nuvens do futuro. Não sabemos que tempestades ou que dias de sol brilhante nos aguardam lá em cima. Sabemos apenas que a subida é inevitável. O tempo não para e somos empurrados para a encosta querendo ou não. A jornada será longa, o terreno será íngreme, cheio de fendas traiçoeiras e rochas escorregadias. O ar, à medida que subimos, ficará rarefeito, exigindo pulmões fortes e um coração vigoroso. Agora observem esse viajante. Diante dele, espalhados pelo chão frio de dezembro, estão todos os seus pertences acumulados ao longo de uma vida. Ali estão móveis pesados de velhas tradições, baús cheios de mágoas passadas, sacos de pedras que representam culpas antigas, mas também há ouro, há livros de sabedoria, há o pão da vida. Ele olha para a sua mochila de viagem e percebe que ela é pequena. Ela tem a medida exata da capacidade humana, limitada, frágil e finita. Neste momento crucial, antes do primeiro passo de janeiro, ele tem uma escolha terrível e necessária a fazer. Ou ele escolhe o essencial, coloca na mochila apenas o que sustenta a vida e chega ao topo vitorioso, ou em sua avareza e medo, tenta amarrar tudo ao corpo, a mobília, as pedras, o lixo e o luxo, e tenta subir. O resultado desse segundo homem é previsível. Ele cairá no primeiro abismo ou morrerá de exaustão antes de ver a luz de fevereiro. Meus irmãos e irmãs, 2026 é essa montanha. E eu tremo em minha alma ao ver que muitos de vocês estão prestes a cometer o erro fatal de tentar subir carregando o mundo inteiro nas costas. No nosso encontro anterior, nós varremos a casa, nós lidamos com o lixo do pecado. Mas hoje o desafio é mais sutil. Hoje não é sobre jogar fora o que é podre, mas ter a coragem de deixar para trás até mesmo o que parece bom, mas que é pesado demais para a viagem. Hoje vamos decidir o que é precioso o suficiente para entrar na sua mala. O problema do excesso e os espinhos da alma. O grande inimigo do cristão moderno, arrisco dizer, muitas vezes não é o vício grosseiro ou o crime escandaloso. O diabo é astuto. Quando ele não consegue nos fazer maus, ele nos faz ocupados. O inimigo da sua alma, neste novo ano, pode muito bem ser o excesso de coisas boas, porém fora de lugar. Vivemos em uma era de acumulação. Nós queremos ser onipresentes e onipotentes. Queremos o sucesso financeiro dos magnatas, a aprovação social das celebridades, o entretenimento infinito das cortes reais e, no meio de tudo isso, ainda desejamos, com uma sinceridade frágil, ter uma vida espiritual profunda como a dos apóstolos. Mas isso é impossível. Não se pode servir a dois senhores e não se pode caminhar para o norte e o sul ao mesmo tempo. Recordem-se da parábola do semeador. O Senhor Jesus, em sua infinita sabedoria, nos alertou sobre a semente que cai entre os espinhos. E o que são os espinhos? Ele não disse que eram crimes. Ele disse que eram os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e a ambição de outras coisas. Notem, cuidados deste mundo, coisas lícitas, pagar contas, reformar a casa, expandir o negócio, agradar a sociedade. Essas coisas são os espinhos que crescem, sufocam a palavra. Quantos de vocês chegaram ao final de 2025 sentindo-se sufocados, não porque viveram em dissolução, mas porque viveram em distração? Vocês estão tentando entrar no ano novo com uma mala tão cheia de ansiedades, projetos secundários, hobbies que consomem horas preciosas e compromissos sociais vazios, que não sobra 1 centímetro cúbico de espaço para a única coisa necessária, a presença viva do Deus Todo-Poderoso? Uma alma cheia de terra não tem espaço para o ouro do céu. A teologia do peso, Hebreus 12. Para entendermos como resolver este dilema, devemos nos voltar para as Escrituras, para o manual do viajante peregrino.
O autor de Hebreus e também o apóstolo Paulo frequentemente usavam a metáfora do estádio dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Ouçam com atenção a estratégia divina em Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero que vocês notem a distinção cirúrgica que o Espírito Santo faz aqui. Ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado. São duas categorias diferentes. O pecado, em grego, hamartia, é a transgressão da lei, é o mal, é a sujeira. Isso deve ser purificado pelo sangue de Cristo e abandonado no arrependimento. Mas e o embaraço? A palavra original aqui dá a ideia de peso, massa, carga. Pensem no atleta grego. Antes da corrida, ele não apenas evita quebrar as pernas, o pecado, mas ele também tira a túnica pesada, ele tira os anéis de ouro, ele remove qualquer peso desnecessário. A túnica é má? Não. A túnica é pecaminosa? De forma alguma. Mas experimente correr uma maratona vestindo um casaco de pele molhado. Aquilo que era um agasalho torna-se uma armadilha mortal. Aqui está a aplicação para 2026. Aquela mágoa antiga que você cultiva como um animal de estimação é um peso. Aquele projeto comercial que suga toda a sua energia vital e te afasta da sua família apenas para alimentar seu ego é um peso. A necessidade doentia de agradar a todos e nunca dizer não é um peso de chumbo que vai afundar você no oceano da depressão. Aquela amizade que sempre te puxa para conversas fúteis e críticas é um peso. Para correr a carreira proposta por Deus em 2026, você precisa ser leve. Um soldado em marcha forçada não carrega a mobília da sala de estar nas costas. Ele carrega sua arma, sua provisão e sua ordem de missão. Nada mais. Então chegamos ao momento prático. Como arrumar essa mala da alma? O tempo é curto? O que deve entrar nela agora mesmo? Sugiro que vocês limitem sua bagagem a apenas 3 categorias essenciais. Se couber isso, vocês terão tudo. Primeiro item, a promessa de Deus, o mapa e a bússola. Não ousem entrar em janeiro sem uma promessa bíblica firme cravada no coração. O dinheiro pode falhar e falha. A saúde pode oscilar como a chama de uma vela ao vento. Os amigos podem nos abandonar, mas a promessa do Senhor é rocha eterna. Escolha um versículo que será seu lema. Pode ser, o Senhor é o meu pastor, ou não temas, porque eu sou contigo. Escreva-o, memorize-o, coloque essa promessa no bolso da frente da sua alma. Quando o ar rarefeito da montanha vier e o medo atacar, você não buscará a lógica humana, você buscará a promessa. Segundo item, as relações da aliança, a água. Quem são as pessoas que Deus, em sua soberania, colocou na sua vida para edificação mútua? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus velhos pais, seus irmãos leais na fé. Essas pessoas são preciosas. Elas devem ter espaço na sua mala. Isso significa que você deve dedicar tempo a elas. Mas atenção, para que elas caibam, outros devem sair. Deixe para trás os vampiros de tempo, os bajuladores, os escarnecedores. Deixe para trás as multidões virtuais que não conhecem seu nome nem choram sua dor. Leve quem caminharia com você no vale da sombra da morte. Terceiro item, a sua vocação, a ferramenta. Não confundam vocação com ambição desmedida. Qual é o talento, a ferramenta que Deus colocou em suas mãos para servir a geração de vocês? Se você é um escritor, escreva para a glória de Deus. Se é um comerciante, negocie com justiça. Se é uma mãe, crie seus filhos no temor do Senhor. Foque no seu chamado principal.
O grande erro é querermos fazer 1000 coisas medíocres em vez de uma coisa excelente. O apóstolo Paulo dizia: uma coisa faço. O foco gera poder. Todo o resto que não contribui para o seu chamado central é, neste momento, distração. Deixe na base da montanha. Eu sei o que vocês estão pensando. Mas e se eu precisar daquelas outras coisas? E se eu sentir falta daquelas distrações? Ouça-me, o medo do futuro é o ladrão do presente. A fé é essencialmente a coragem de viajar leve, confiando que Deus será o seu suprimento. Lembrem-se do povo de Israel no deserto. Quando tentavam guardar o maná para o dia seguinte, por falta de fé, ele apodrecia. Deus queria que eles confiassem no pão de cada dia. Olhe para sua bagagem agora. Alguns de vocês precisam ter a coragem brutal de dizer não. Dizer não para bons convites que roubam o tempo do ótimo. Dizer não para velhos compromissos que já cumpriram seu propósito. Dizer não para a culpa de não ser perfeito. Para que finalmente vocês possam dizer um sim retumbante ao que Deus tem preparado. Não tenha medo de viajar leve. A graça de Deus é um fluido que preenche qualquer espaço vazio. Onde houver falta de recursos, haverá abundância de graça, se o seu caminho for o caminho dele. Preparem-se, viajantes. As amarras foram soltas. O peso inútil foi deixado no chão poeirento de 2025. Sintam como os ombros estão mais leves. Respirem fundo. O ar da liberdade é doce. Agora que estamos leves, estamos prontos para traçar a rota. Não basta estar leve, é preciso saber para onde ir. No nosso próximo encontro, abriremos o mapa. Falaremos sobre o planejamento santo, como projetar o futuro sem cair na arrogância de achar que somos donos do tempo. Mas por hoje, contentem-se com isso. Vocês estão livres do excesso. Que o Senhor Jesus, o grande guia desta expedição, lhes dê sabedoria para fechar a mala e coragem para dar o primeiro passo. Vão em paz e viajem leves.